Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós temos desenvolvido um tema extremadamente sério e necessário para ser entendido e tomado em conta. Falávamos sobre a condição da pessoa que não consegue reconhecer os atributos, o eterno poder, a divindade e a soberania de Deus ao perceber as obras que foram criadas pelas suas mãos. E que esta falta de reconhecimento de Deus e de conhecer que Ele é o único Deus, leva o homem a uma atitude de mentira e se transforma em uma pessoa indesculpável diante de Deus. Qual é a mentira? Transformar algo verdadeiro, que é Deus incorruptível, em algo que é corruptível, o homem ou animais, répteis, aves, quadrúpedes, que são feitas imagens e que através dessas imagens as pessoas dizem conseguir acessar a Deus. Esta mentira de trocar a verdade que Deus estabeleceu por esta mentira faz com que Deus entregue os homens às suas próprias paixões e desejos desordenados, profanos, indecentes, e estão, por a prática da idolatria, deixados para que cheguem a desonrar seus corpos, tendo atitudes de desonra, de transformar-se em homens e mulheres totalmente perdidos e levados por estas paixões, chegam a estarem inflamados na sua sensualidade com pessoas do seu próprio sexo e praticando coisas que Deus, sim, na sua palavra diz ser um erro. E estas atitudes e estas condições nos transformam em pessoas com uma característica, e é sobre isto que nós vamos desenvolver o vídeo do dia de hoje. A característica é que esta pessoa é uma pessoa com uma mente reprovável. Que é uma pessoa com uma mente reprovável? Hoje nós estudaremos sobre este tema. Romanos, no capítulo 1, do versículo 28 até o versículo 32, nos diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É uma situação, como nós já dizíamos, é como quando você vai comendo de uma forma desordenada e você vai sendo inclusive alertado de que aquele tipo de alimentação ou aquele tipo de atitude ou de hábitos que você desenvolveu na sua vida podem levar você a determinado tipo de doença, e você segue este caminho e de repente chega o dia do diagnóstico. Você está com diabetes, você está com colesterol, você está com um AVC,
um infarto, ou ainda pior, um câncer, ou com alguma outra doença que já inclusive leva nome de incurável muitas vezes. Aqui nós estamos desenvolvendo um caminho aonde passo a passo eu posso chegar a ir desenvolvendo atitudes que espiritualmente, emocionalmente, por que não dizer fisicamente, vão trazendo consequências sobre a minha vida. Mas especificamente aqui ele fala sobre o desprezo, ele usa a palavra de desprezar. Quando eu desprezo o conhecer a Deus. Começávamos esses estudos deste tema falando justamente da importância que Deus dá para que as pessoas o conheçam e que entendam sua divindade, seu poder, seus atributos, sua soberania, ao observar tudo que está criado desde o início. Quando o homem não acede a este conhecimento, quando ele não tem a sensibilidade de entender as mensagens que estão por detrás de tudo que Deus tem movido nos céus, na terra, no mar, para provar sua onisciência, omnipotência e omnipresença, o homem cai em situações, infelizmente, que levam ele a desonrar a ele e aos que estão em seu entorno. E hoje nós chegávamos a este ponto onde já é uma atitude mental, é algo que a mente deste ser humano, ela desenvolve este estado reprovável. É algo que está reprovado. E quem não viveu na sua vida, talvez, aquela expectativa de haver feito um vestibular ou feito um concurso público e você ir a ver aquele listado que saiu, aquela lista com os nomes dos que foram aprovados e de repente você buscou e infelizmente não encontrou o seu nome. É horrível isso. Há que nós temos a possibilidade de voltar a estudar o tema e voltar a fazer novamente este exame. E esta é a possibilidade que nós temos hoje. Talvez quando você vai lendo e ouvindo estes vídeos, você possa entender algumas coisas que infelizmente se pegaram à sua vida e que você de repente pode ter praticado. Mas o que Deus quer que você entenda com tudo isto que nós estamos transmitindo é que existe uma oportunidade que está aberta, que ainda existe e que é o tempo aceitável de Deus. E estas são as características de uma mente reprovável. É como se eu chegasse diante de Deus e visse a lista dos que foram aprovados nas suas atitudes e de repente eu não encontro o meu nome. Estou reprovada. E isto Deus quer que nós hoje observemos para poder limpar as nossas vidas destas atitudes, para que este grande dia, o dia que vem, que se aproxima da ira de Deus, aonde Ele com um juízo justo e verdadeiro vai julgar cada um de nós, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelo seu comportamento diante dele, diante da sociedade e diante da sua própria família e dos mais próximos. Qual é a condição que se encontra uma mente reprovável? Ele diz aí que são pessoas que praticam coisas inconvenientes. Já o nome diz tudo, é inconveniente. Não deveria. Isso vai produzir um mal para você e para os demais. Qual é a primeira coisa que ele diz? Que estas pessoas, elas estão cheias de algo. Do que ele diz que esta pessoa está cheia? Primeira coisa, de injustiça. E expressávamos em outro vídeo sobre
a necessidade de termos atos de justiça para estarmos vestidos de branco e com um vestido de noiva para o dia desta boda com o Cordeiro. Então aqui a primeira coisa que ele toma em conta é que não haverá uma vestidura branca, não haverá esta justiça, senão que esta pessoa está mal vestida, está com injustiça. A segunda é a malícia, se enche de malícia. E todos sabemos, a malícia é quando eu vejo, inclusive, em algo que não tem aquele propósito, mas eu vejo um propósito mal, de malícia. E aqui nós vemos a avareza, é quando eu sou uma pessoa avara, eu posso até ter, mas eu não estendo a mão para ajudar ao necessitado, porque eu guardo isto e eu quero isto para meu próprio bem. Depois diz que é maldade. E aqui diretamente ele disse, é pessoa má. Quando eu estou cheia destes sentimentos, destas atitudes, eu começo a ser possuída. E aí diz, possuídos de inveja. Então, a parte de que eu quero guardar tudo, ter tudo para mim, e esta avareza, este egoísmo, eu agora começo a desejar o que é do outro. E quando eu vejo a outra pessoa tendo algo ou tendo um êxito, ao invés de que eu me alegre com esta pessoa e festeje isto pelo bem desta pessoa, eu desejo aquilo para mim. Isto é inveja. E aí homicídio, e muitos chegam a matar por isso. Não só matar no sentido de deixar de relacionar-se e começar a ter essa inveja, essa maldade e não querer nem estar aí para não se sentir menos que aquela outra pessoa. Existem muitos que não são capazes de permitir que o outro possa ter alegrias, possa ter êxito na sua vida, e esta atitude é o homicídio. Às vezes a minha boca mata as pessoas que supostamente eu amo. Contendas. A porfia é quando existe uma guerra, eu sou capaz de entrar em luta, em gritarias, em discussões por defender os meus direitos, o que eu quero e como eu quero, para que eu possa sair com a minha vantagem, por cima do que possa passar com os demais. Daí vem o dolo, que é o engano, é quando eu sou capaz de enganar. Falávamos sobre a pessoa que detém a verdade pela injustiça, que utilizam injustiça para que a verdade não seja exposta e que a pessoa possa inclusive ser prejudicada, sendo que ela está falando uma verdade. Depois nós temos a malignidade, que uma vez mais ele faz menção de que uma mente ou uma atitude mental reprovável que vai me enchendo de maldade, eu chego agora a estar sim nesta condição de estar maligna. Já sou possuída por uma atitude maligna. E termina aqui sendo, ele diz, sendo, então eu já sou uma difamadora. Aí você começa a falar mal do próximo, você começa a defender-se utilizando mentiras e falando sim, como ele diz aí, difamando, caluniando é outra palavra. Calúnia é quando você diz algo que não é verdade sobre a outra pessoa. Aborrecidos de Deus. E por último, também se colocam, por fim, já colocam que é Deus o que é o mal da história e transformam a situação que estão vivendo como se fosse Deus que não quisesse abençoá-los ou fazer o bem para eles. Aborrecem a Deus. Insolentes. Como não? Pessoas que não têm uma postura de honra, de mérito, são insolentes. Depois nós temos soberbos, presunçosos,
inventores de mal. Todas estas posturas já são consolidadas nesta vida. Pessoas que o seu orgulho, a sua forma de viver está como que superior a todas as outras pessoas, e é uma pessoa que, sim, é verdade, não é capaz de ver a necessidade do outro e de se compadecer, senão que se transformam em pessoas cada vez mais cheios de si, e ele chega a inventores de males, desobedientes aos pais. Como não? Uma geração que, mais que nunca, fazem o que dizem ser o certo para que eles sejam felizes, não importando o conselho de um pai, o conselho dado através de uma mente que está moldada pelos princípios bíblicos ou pela moral, pelo bom viver com toda a sociedade. Quantos filhos que decidiram afrontar os conselhos dos pais para fazerem com suas próprias vidas e com as vidas dos seus filhos, seus netos, suas gerações, coisas inconvenientes, reprovadas diante de Deus. Esta é a atitude que essa pessoa se transforma. Assim se transforma a pessoa que vem andando por este caminho que estamos explicando e chegam a ser insensatos, pérfidos, sem afeição natural e terminando sem misericórdia. Uma das características mais lindas do caráter de Deus é a sua misericórdia que se renova cada manhã sobre a humanidade. Quando nós chegamos a sermos pessoas sem misericórdia, creio que talvez seja o ponto mais distante da imagem e semelhança de Deus. E este seria o ponto mais baixo em que um ser humano pode chegar. Quando você sabe que existem coisas que estão à distância da sua mão para que você possa fazer pelo próximo, mas você, sem misericórdia, é capaz de seguir sem que isto te afete. Esta falta de misericórdia, esta maldade, esta avareza, este orgulho, esta atitude reprovável e coisas inconvenientes, de seguro, nos estão levando a um final que não é bom. E ele termina dizendo no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí estão os movimentos que se estão juntando sobre a terra para defender-se do direito que tem de ser o que eles querem ser, por cima do que possa dizer quem queira dizer contrário. E passamos a atuar com esta postura de que a parte de que estamos praticando algo que está sentenciado à morte, também aprovamos os que assim fazem. É como dizíamos a comparação. Eu estou com meu açúcar alto, a minha diabetes disparada, mas ainda assim eu quero tomar o refrigerante, eu quero comer aquela torta, eu quero seguir utilizando o açúcar refinado e todas as coisas ruins que podem vir sobre a minha vida. E igual, de repente eu já estou com meus rins afetados, eu já não posso nem fazer a purificação do meu sangue, eu já vou ter que passar por uma diálise, mas eu sigo insistindo que aquilo me dá prazer. Esta atitude
é reprovável, é de uma mente reprovável, é de um coração totalmente insensível. Como falávamos nos vídeos anteriores, é quando Deus tem que deixar e entregar estas pessoas a este coração que está totalmente seco, duro, entenebrecido e somente buscando os interesses próprios. E isto é algo que Deus quer que nós, neste dia, despertemos e mudemos esta realidade. Existe cura, existe solução para isso. E você? Como está a sua vida diante de todas estas atitudes que nós falamos neste dia? Do que nós estivemos conversando? Como tem sido o seu comportamento com seus familiares, com a pessoa com quem você convive, com o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus cunhados, todas as pessoas mais próximas e a uns parentes mais distantes ou amigos, o seu líder religioso? Que atitude você tem tido com estas pessoas? Como você se comporta quando você vê uma atitude destas nas pessoas que você ama? Você simplesmente aceita isto e apoia como sinal de amor? Ou você é capaz de levar a palavra de Deus e dizer: não faça assim? Por mais que esta pessoa talvez até repreenda você ou não queira mais a sua amizade, mas você sabe que Deus nos chamou, como disse Paulo, chamado para apóstolo ou para ser enviado para levar esta boa notícia. A boa notícia é que existe cura. Você pode deixar de estar nesta condição. E é sobre isso que nós vamos estar falando no próximo vídeo, assim que não perca. E se você não assistiu os 2 vídeos anteriores, vá lá e assista para que você entenda todo este processo que o inimigo mesmo às vezes nos está fazendo cair para poder tirar a bênção que Deus quer nos entregar. Deus te ama, quer sarar as suas feridas, sarar a sua alma, transformar a sua alma numa alma aprovada. Ele quer transformar você num obreiro aprovado, para que o dia que você busque o seu nome naquela lista, você encontre e que você possa se alegrar e celebrar juntamente com todos os demais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.